Quem briga pelo título em 25? Seco pra você. Isa. Charles Leclerc e Lando Norris. Charles Leclerc e Lando Norris. Oscar Piastri e Lewis Hamilton serão coadjuvantes. Charles Leclerc e Lando Norris. Não, eu quero falar uma coisa diferente. Eu tô cansada do Max Verstappen, tô brincando. Então fala que o Alonso vai brigar pelo título. Não, coitado, nem ele acredita nisso. Não, vamos lá, eu agora falando sério, vamos colocar. Eu acredito que a gente vai ter uma briga grande o ano que vem pra esse título. De fato, eu coloco as duas duplas de Ferrari, McLaren e Max Verstappen. Pode ser que o Hamilton talvez não esteja ali tão perto por ser um ano de adaptação para um carro novo, uma vida nova, né? Tudo muito diferente para ele, mas é o Hamilton numa Ferrari. E que se a Ferrari estiver minimamente competitiva, ele pode fazer muito com esse carro. Então, para mim, nós teremos aí um campeonato bem disputado, como foi a tendência ali, né, de 2024, mas acho que até pelas questões de já estarmos mais perto de 2026, de ser o grande objetivo das equipes, né, começar uma nova era bem, em 2025 pode ficar um pouco mais estagnado, eu acho que o grid vai estar mais compacto. Então, na minha perspectiva, a gente tem Leclerc, Hamilton, Piastri, Norris e Verstappen. Verstappen como a quinta força nos pilotos, é isso? Não, aí essa ordem eu já não consigo te dizer, porque aí o meu futurismo ele não vai tão longe assim. Sim, sim. Carlos Costa contestou prontamente os palpites aqui, ou pelo menos as opiniões de Isa Fernandes. Por quê? Eu concordo normal, é mansplaining, ele não... Eu concordo plenamente. Que no primeiro momento ela colocou Leclerc e Norris e não citou o Verstappen. Mas você acha que o Verstappen vai estar na briga? Vai ser uma briga tripla? Não, o favorito ao título, na minha opinião, é Liam Lawson. É uma brincadeira, gente. O Verstappen... Sérgio Pérez, pô. Nem no grid está, né? Mas Verstappen, sendo Verstappen, eu acredito que a Red Bull vai, de alguma forma, dar um carro competitivo. Não necessariamente o melhor. E ele é o melhor piloto do grid. Fosse o Hamilton na Mercedes, e uma Mercedes boa, né? Eu acho que aí ficaria mais equilibrado em termos de piloto. Porque o Norris não está no nível do Hamilton, o Leclerc, historicamente, nunca se mostrou no nível do Hamilton. Só que agora quem chega de mudança é o Hamilton. Então, a tendência natural das coisas é ter um período de adaptação, conforme a Isa bem pontuou. O Verstappen já está na Red Bull desde 2016. O Lawson, obviamente, estou tirando sarro, né? Em tese vai lutar para não tomar um couro em todas as etapas. Quem mais temos? Piastri ainda, para mim, está um pouco aquém do Norris. A gente viu isso no campeonato do ano passado e não temos mais a justificativa de ser um novato. Tudo bem, segundo ano... então, mas acho que agora por ser o terceiro, pode ser que ele já dê a sua... Evolua, né? Até porque não evolui. Mas se você olhar a temporada de 2024, o pior momento em tese do Piastri foi o final da temporada. Uhum. Então, assim, acho que o Norris ainda está um pouquinho acima em termos de pilotagem. Quando o Rubem Carrapatoso esteve aqui, ele nos desafiou a apontar um erro de Oscar Piastri. O Piastri não tem nenhum erro crasso, tipo o Russell batendo com safety car, enfim, o Pérez esquecendo de sair quando o sinal fica verde, o Stroll em Interlagos. Que bizarro. Mas em classificações ele ficou bem aquém do Norris. E em ritmo de corrida ele ainda perde um pouco, especialmente no stint final. Então eu acho que o Norris chega como líder da McLaren, o Leclerc chega como de cara o piloto mais competitivo da Ferrari. Acho que o Hamilton tem a capacidade sim de igualar o jogo, e o Verstappen é o cara da Red Bull. A Mercedes, me perdoem, mas não deu mostras de que estará brigando pelo título, pelo menos no princípio de temporada. Pode ser que, como fez a McLaren nas 2 temporadas anteriores, ache ali alguma coisa no meio do campeonato para se colocar na briga, mas a julgar pelo que mostrou no final de 2024, acho que a Mercedes ainda chega um pouco aquém. Então eu acho que vão ser esses 3 postulantes iniciais: Leclerc, Norris e Verstappen. Acho que não acredito que a Red Bull fique tão atrás, assim. Acho que atrás, mas tem o Verstappen. Eu tô com o Carlos nessa, eu acho que vai ficar bem entre esses 3. Porque o Carlos até falou assim, vai que encontra alguma coisa no meio da temporada. Não vai, porque ninguém vai trabalhar em cima do carro, a gente tá já em 2025, mirando para 2026. Pacotes absurdos ninguém vai introduzir, eu acho. Mas às vezes, como a própria Mercedes fez, foi em Mônaco, isso que eu ia falar, que introduziu uma asa ali que fez a janela de operação do carro melhorar. Esse tipo de coisa eu acho que ainda vai acontecer. Só o pacotão da McLaren de Miami em diante que eu acho que não vem esse tipo de coisa. Aliás, falando em janela de operação, a Red Bull já deixou claro, né, que o RB21
não vai ser uma mudança do RB20, mas sim uma evolução e mira em especial uma janela de operação maior. Por isso que eu concordo, assim, eu acho que a Red Bull ela fica aquém de McLaren e Ferrari no começo da temporada, mas com o Verstappen fazendo a diferença e conseguindo chegar lá. Eu acho que a visão do Carlos está correta. Norris, Leclerc e Verstappen prometem ser a briga do ano. Hamilton pode chegar, mas dependendo do tempo que ele leve para se adaptar à Mercedes, talvez seja até um pouco tarde demais. A Ferrari, no caso. Isso, desculpa. O Lawson é uma incógnita, mas deve tomar um couro do Verstappen. E se acontecer, perfeitamente normal. Exato. E o Piastri é uma grandíssima interrogação. É o cara que a gente mesmo coloca ele como um futuro campeão, mas que ainda tem que entregar mais do que entregou, né, no final da temporada passada. Agora, interessante a situação de McLaren e Ferrari do ponto de vista dos dois pilotos, dos duelos internos, porque se aqueles que a gente está colocando como, em tese, líderes ou imediatamente prontos para o embate pelo título, se eles vacilarem, os companheiros vão assumir muito rápido. São aqueles dois que são apontados que não têm uma força mental tão grande quanto aos outros dois, né? O Hamilton é heptacampeão mundial. Não tem o que falar. E o Piastri é marvado. Um homem-gelo. Exatamente. Então, nesse sentido, vai ser interessante ver a dinâmica de cada uma dessas duas equipes, independentemente de qual vai estar muito à frente ou não. Agora, tem uma questão aí também que a gente pode levar em consideração, por mais que todo mundo esteja visando 2026, é que, de acordo com a classificação do Campeonato do Mundial de Construtores do ano passado, a McLaren ela vai ter menos tempo de desenvolvimento, túnel de ventos, FD, blá, 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 assim como a Ferrari vai ter um pouquinho mais, e a Red Bull vai ter um tempo maior. Vocês acreditam que isso possa ser visto como um resultado de pista em 2025? Gente, um de cada vez. Vamos lá. O Rico falou disso no Telemetria na reta final da temporada passada, como ele olha 24 e 25 como uma grande temporada dividida no meio em que se zera a pontuação. E ele falou, 2025 vai ser um ano fundamental para a gente entender se essa questão do CFD, do handicap de aerodinâmica, de fato funciona. Ele fala, se a Red Bull chega em 2025 forte, é a prova de que é um modelo que funciona. Mas pode ser que dê errado também. Então, eu acho que vai ser muito interessante ver e ver também o quanto que as equipes vão estar usando isso, esse tempo a mais, até pensando em 2026. Porque elas podem usar isso, mas não para esse ano agora, e sim para o ano que vem. A gente já está numa janela em que as equipes podem trabalhar nos carros de 2026. Desde 1º de janeiro, está oficialmente liberado o trabalho de desenvolvimento do carro em túnel de vento CFD. Então, depende muito dessa questão. O quanto as equipes vão dedicar esse tempo a 2025 e o quanto que vai para 2026. E aí, tem uma equipe que tem uma vantagem. Eu já sei o que você vai falar. Que eu vou 107% a Sauber. Não. Pô, Brasil, poxa. Não. E não é 107%, não é 5% a mais e a menos. Então a Sauber que ficou em 10º, explicando pra galera, 107% é o tempo para... O 7º colocado é o tempo base, 100%. A cada posição abaixo, 5% a mais. Então, o 8º, 105, 110, 115 pro 10º colocado. Perfeito. E 5% a menos para cima, com o primeiro colocado, 70%. Então, a McLaren tem 70%, a Ferrari tem 75%, a Red Bull 80% e a Mercedes Sauber 85%. tem 115. 115. Perfeito. Mas 107 é o tempo eu de corte. troquei o número. O meu ponto aqui é que, por incrível que pareça, no pelotão de frente, não cheguei na Sauber ainda, a McLaren pode ter uma vantagem. Mesmo não por causa do menos túnel tempo de vento, e sim por conta de 2026 estar no horizonte. Pelo seguinte motivo, ela não desenvolve unidade de potência. A Red Bull... Então a preocupação dela. Exatamente. A Red Bull, na briga de 2025, ela vai ter que brigar em 2025 e se preocupar com o projeto Red Bull Powertrains Ford. Então vai ter que ser muito bem feita essa gestão. Lógico que são departamentos diferentes, mas agora é tudo Red Bull, como na Ferrari é tudo Ferrari. Na McLaren não é tudo McLaren. E pelo que se diz, a unidade de potência da Mercedes deve vir muito forte para 2026. Então, a McLaren, apesar de ter menos tempo de túnel de vento, em tese ela pode se dedicar muito mais ao chassi, seja de 25 ou de 26, do que as outras organizações. Volto a reiterar, são departamentos que operam separadamente, embora em sinergia,
Mas é óbvio que isso vai dar dor de cabeça pro Horner e toda a estrutura da Red Bull, né? No caso da Red Bull, muito mais do que da Ferrari, que a Ferrari tem know-how de fabricação de motor desde sempre. Então, eu acho que a Red Bull tem a vantagem percentual do túnel de vento, mas ao mesmo tempo vai ter que se dividir um pouco mais que as outras duas equipes.